Olá, amigos, estamos de volta para o terceiro bloco da nossa aula de noções propedêuticas, noções introdutórias do direito do trabalho. Eu sou Rodolfo Pamplona Filho e eu tenho a honra de co-coordenar, juntamente com os estimados professores Arina Linhares e Renato Saraiva. E nós vamos agora trabalhar nesse bloco uma noção histórica. Esse é um bloco destinado à compreensão histórica do direito do trabalho. Por quê? Porque a gente vai falar de fundamentos e formação histórica do direito do trabalho. Por quê? Porque o direito do trabalho, ele nasce no direito civil. Eu costumo dizer com muita frequência a meus alunos na Universidade Federal da Bahia e na Unifax que a tese de cátedra de Orlando Gomes para a cadeira de Direito Civil foi sobre a Convenção Coletiva do Trabalho. Por quê? Porque direito do trabalho era direito civil, era ensinado no direito civil, né? Dentro dessa formação contratual, dentro dessa formação básica de uma relação contratual civil. Qual foi o movimento de emancipação que gerou a autonomia mencionada no final do bloco anterior? Foi justamente a quebra do paradigma clássico de igualdade do direito civil. O direito civil, tradicionalmente, é construído, é ensinado com base na primazia da liberdade, da autonomia da vontade, de uma liberdade contratual. Essa liberdade contratual guardou ou ganhou restrição naquilo que se convencionou e se tornou o direito do trabalho, em que há digamos assim, um tratamento diferenciado da autonomia da vontade, em que o Estado entra na relação não como sujeito, mas como um garantidor de um tratamento diferenciado jurídico para compensar a desigualdade fática, a hipossuficiência. Ou seja, o direito do trabalho ganha asas, ganha emancipação, justamente pela quebra desse modelo, desse paradigma de igualdade tão caro ao direito civil liberal, ao direito civil clássico. E aí, em função dessa emancipação, as pessoas vão pedir para, olha, então eu vou explicar agora como é que foi a formação histórica. Eu explico, mas é preciso entender que há uma diferenciação da formação histórica no Brasil em relação aos demais países ocidentais, né? Por quê? Porque é preciso dizer, e isso é quase um chavão, né, que o direito do trabalho foi construído no Ocidente com sangue, suor e lágrimas. E não que isso não tenha ocorrido no Brasil, mas o fato é que não se desprezam os primeiros movimentos, não se desprezam-se as primeiras greves, os movimentos reivindicatórios, mas o fato é que no Brasil o advento da ascensão de Vargas ao poder gera uma antecipação legislativa aos fatos econômicos e sociais. E isso nos permite dar um diferencial. Em um dos meus livros mais antigos, que é o Pluralidade Sindical e Democracia, eu explicava que o direito do trabalho tradicionalmente foi construído de baixo para cima, das massas, das reivindicações, das greves, em que o Estado se via compelido a dar um tratamento diferenciado para não perder o seu status. Digamos assim, o perigo ou o medo do perigo vermelho fazia com que se concedesse algum tipo de benefício para que as coisas continuassem como estavam. Então é aquela lógica que eu mencionei, citando o professor Calmon. Era algo do limite aceitável da exploração. Essa compreensão histórica de algo que vai ser concedido de cima para baixo por causa da reivindicação de baixo é algo que foi um pouco diferenciada no Brasil, em que a gente pode dizer de maneira apenas didática que se na Europa o direito do trabalho foi construído de baixo para cima, no Brasil talvez tenha sido construído de cima para baixo, na ideia de uma antecipação legislativa a movimentos sociais.
Alguém vai dizer isso fez que gerou enfraquecimento no movimento sindical. Mas, por outro lado, poupou-nos de guerras civis, poupou-nos de algum tipo de reivindicação. Acho que todo pensamento que diz o certo é assim ou aquele outro é sectário, né? É perceber que tudo pode ter vantagens e defeitos. O conjunto é que vai nos verificar se isso foi benéfico ou não. Então, vamos aqui, seguindo a doutrina do ministro e professor Maurício Godinho Delgado, falar um pouco sobre a evolução histórica do direito do trabalho no Brasil e no mundo. A primeira fase no mundo, vamos começar com o mundo. A primeira fase, né, nós podemos delimitar de 1802, o início do século XIX, até o Peel's Act inglês de 1848. É uma fase de revolta com o sistema capitalista dominante, mas de manifestações incipientes ou esparsas. Manifestações que eram caladas, reprimidas, né, muitas vezes com a persecução criminal. A partir do Peel's Act da Inglaterra, Peel's Act inglês de 1848, né, até 1919, né, nós vamos ter uma segunda fase mundial de sistematização e consolidação do direito do trabalho. Há alguns marcos, eu poderia imaginar alguns marcos que não devem ser desprezados. Justamente, junto com o Peel's Act, em 1848, a própria noção do Manifesto Comunista, né, e o movimento cartista, em que nós temos aí, talvez, a ideia da organização de um proletariado contra um sistema calcado na atividade empresarial, e por isto a necessidade de se garantir um mínimo aos trabalhadores para evitar a revolução. De certa forma, a gente vê um reforço disso do ponto de vista jurídico-social com a Conferência de Berlim, né, também em 1848, em 1890, e depois falarmos aí num respaldo ideológico, religioso, político, com a encíclica católica Rerum Novarum, né, em que nós temos aí um fundamento católico do direito do trabalho, sem sombra de dúvida, trazendo aí um reforço ideológico, uma visão diferenciada. Perceba que quando a gente fala de história, delimitar fases é sempre complicado, é quase leviano, porque obviamente há interpenetrações de momentos, mas é preciso deixar isso bem claro, que ali eu estou consolidando no mundo uma nova forma de disciplina das relações de trabalho, fora do primado da autonomia individual, da vontade, tradição cara, tão tradicional ao direito civil. A partir do pós-guerra, após Segunda Guerra, né, do pós-guerra, vamos pensar assim, vamos pegar após Primeira, após Segunda, né, nós vamos ter uma institucionalização do direito do trabalho. Né? 1919, pensar, portanto, a Primeira Guerra de 1914 e 1918, em 1919, né, a gente vai ver, por exemplo, a criação da OIT, né? A promulgação da Constituição de Weimar, né, em que você tem direitos trabalhistas. É claro que eu sempre registro historicamente que a primeira Constituição a trazer direitos trabalhistas é a Constituição do México, de 1917. Mas Weimar é uma referencial sobre a ideia de welfare state, né, um estado de bem-estar social. Né? Então, ao longo do direito, ao longo do século XX, nós vamos ter uma institucionalização. Note, primeira fase, uma fase de repressão, a segunda de sistematização, a terceira de institucionalização. E desde o final do século XX, e vamos imaginar aí como um marco teórico, né, a queda do Muro de Berlim e a fragmentação da antiga União Soviética como maior representativa, né, o maior símbolo do outrora perigo vermelho, né, nós passamos desde então
quando a gente faz a menção a Francis Fukuyama, na ideia do fim da história, né, há uma crise e transição do direito do trabalho. Nós estamos ainda no olho desse furacão, né? Se nós pensamos de 1989 para cá, o quanto o direito do trabalho tem sido questionado, debatido, flexibilizado ou mesmo mudado, né? Então, esta quarta fase é a fase em que vivemos. É a fase em que ainda não sabemos qual o futuro do direito do trabalho. Essa é uma visão didática do ministro Maurício Godinho Delgado, em seu livro de Direito do Trabalho, mas ele também faz esse contraponto com a evolução do direito do trabalho no Brasil. Por quê? Porque nós vamos ter aí, talvez, três fases, né? Três fases. Se eu mencionei 4 fases para o período no mundo ocidental em geral, no Brasil nós podemos reduzir a 3. A primeira fase são das manifestações incipientes ou esparsas, tal qual no mundo, que vai, talvez, do momento da abolição da escravidão, né, porque antes disso, falar em direito do trabalho sou estranho, já que a massa era predominantemente de trabalhadores escravos, né, até 1930, até a Revolução de 30, até o advento de Vargas no poder. Nós temos manifestações incipientes ou esparsas. Não quero desprezá-las. Por favor, nós temos as primeiras leis trabalhistas, inclusive, são do início do século XX, talvez pelo fenômeno da imigração, né? Quando eu dou aula na graduação, eu fico chamando de fator Terra Nostra, né? Aquelas novelas, Giovanna, Juliana, Mateu, aquela coisa assim, né? Das primeiras greves. Aí a gente começa a pensar esse direito do trabalho aí, né, inclusive com primeiras formas de solução de conflitos trabalhistas. Lembro que nessa época a legislação processual é estadualizada, não é federal, então nós temos as primeiras formas de organização, solução de conflitos, mas são muito incipientes, né? O professor Segado Viana usava a expressão que era muita... Não, Oliveira Viana, a expressão que era muita moenda para pouca cana, né? Nós já começávamos a ter algumas formas de solução de conflitos, mas sem ter conflitos suficientes para submeter a elas. E aí o que acontece? A partir de Vargas, nós temos uma aceleração desse fenômeno do direito do trabalho. Por quê? Porque se no mundo passamos por um período anterior ou prévio de sistematização e consolidação, o direito do trabalho já começa a se institucionalizar de cara, mesmo sem ter ainda conflitos suficientes, reivindicações suficientes para abalar o Estado, mas sim com uma construção que vem de cima para baixo, né, em que nós vamos ser de 30 a 45, até, que vai refletir, obviamente, na Constituição de 46, até no período da ditadura, na Constituição de 67, a emenda número 69, e reflexo até, pelo menos, a Constituição de 88. Né? Nós temos um período que vai de 30 até 1988 de institucionalização do direito do trabalho, né? De reconhecimento da sua autonomia didática, de reconhecimento da sua importância, da sua divulgação, né? A compreensão. Para quem é coroa como eu e fui juiz nos rincões aqui da Bahia, né, e verifico determinadas situações de desconhecimento do direito do trabalho. Eu sou juiz só desde 95, já sou juiz posterior à Constituição de 88, e eu ainda havia muita, na expressão técnica, ignorância mesmo, desconhecimento da legislação trabalhista por parte de empregados e empregadores, né? Então, esta fase de institucionalização, ela é bem marcante de 30 até 88. E, da mesma forma como no mundo, após queda do Muro de Berlim, nós passamos a ver uma crise, uma transição do direito do trabalho, a partir do final da década de 80, no fenômeno político, ideológico, econômico do neoliberalismo, na ideia de maior
flexibilidade para a atuação do mercado, o direito do trabalho passa, desde então e até hoje, por uma crise, né? Uma crise que é uma crise econômica, gerando reflexos no campo da disciplina jurídica. Só que, ao contrário do que se possa imaginar, essa crise econômica que gera reflexos e potenciais modificações na disciplina normativa pela atuação do Congresso Nacional, né, também veio acompanhada ainda, digamos assim, de um efeito retardado ou um efeito posterior dessa institucionalização. Por quê? Porque o direito do trabalho passa a se repensar para não pensar somente na legislação infraconstitucional de tratamento diferenciado, mas sim, usa essa expressão interessante, uma nova fundamentação constitucional, né? O direito do trabalho não é mais só construído com base em um sistema de uma opção legislativa, de valorização de uma das partes pela sua debilidade, mas sim de uma fundamentação constitucional no macro princípio da proteção à dignidade da pessoa humana, no artigo 1º, inciso 3º, mas também nos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, que está no inciso 4, logo após, né, o inciso 1º do artigo 3º. Além de todo um capítulo, né, dos direitos sociais, parte do título 2 dos direitos e garantias fundamentais na Constituição. Ou seja, a gente fala com frequência, e essa é uma expressão que me agrada muito, é falar que a Constituição de 88, ela garante, e essa expressão eu repetirei quantas vezes for necessário, um patamar civilizatório mínimo. Um mínimo que deve ser garantido para toda a relação jurídica e, em especial, para toda a relação jurídico-trabalhista. É, sem dúvida, algo que não pode ser desprezado. E nós temos que ter em mente essa questão. Compreendida, portanto, essa parte da formação histórica, da fundamentação do direito do trabalho no mundo e no Brasil, vamos, a partir deste momento e pelos próximos blocos, falar sobre um tema importantíssimo, que é o tema dos princípios do direito do trabalho. Na verdade, falar sobre princípios é falar sobre a nova visão do estudo do direito no mundo ocidental e, notadamente, no Brasil. Esse é um ponto em que eu acho que merece uma pausa aqui na exibição dessa aula. Você abre uma aba aí no seu computador, entra lá no canal Pamplona e vê na primeira temporada, o segundo episódio. Um episódio memorável. Um episódio que eu fiz com, na época, professor Luiz Edson Fachin, hoje no Supremo Tribunal Federal, falando um tema especificamente de direito civil, viver e morrer com dignidade, analisando circunstâncias sobre ortotanásia, eutanásia e entre outros aspectos, mas analisando alguma coisa que é muito importante, a ideia da força normativa dos princípios. Note que esse episódio, que foi ao ar em janeiro de 2014, né, ele continua extremamente atual, né, e continua sendo extremamente visto, até mesmo pela ascensão de Fachin ao Supremo. Mas note como aquele momento se reflete agora na ideia de uma força normativa dos princípios, em detrimento daquilo que comumente se ensinava, que era a força normativa das regras. Nesse ponto, é claro que há autores que são fundamentais. Você não pode estudar essa matéria sem ler alguma coisa de Dworkin e de Alexis, para lembrar basicamente da distinção entre conflito de regras e conflito de princípios. Os conflitos de regras se resolvem pela interpretação em um conflito que é de tudo ou nada, em que você vai ter critérios como a anterioridade, como a superioridade, como a especialidade. Anterioridade, norma posterior, revoga norma anterior.
Superioridade, norma superior, prevalece sobre norma inferior. Especialidade, norma especial, disciplina a matéria de forma diferente da norma geral. Ou seja, esses critérios eram de tudo ou nada. Em matéria de princípios, não. Quando a gente fala sobre princípios, o ônus argumentativo é muito maior. Nós precisamos efetivamente ponderar esses princípios e, sem negá-los, dizer qual que tem o maior peso na situação concreta. É claro que isso é muito complicado. Sabe por quê? Porque muitas vezes as pessoas não estudam o suficiente e acabam transformando o estudo de principiologia, me perdoe essa minha irreverência, e a piada perde um pouco a graça agora que eu engordei e cortei o cabelo, né? Porque, mas quando eu era magrinho e com cabelo grande, eu parecia o professor Snape lá do Harry Potter. E aí eu ficava dizendo para as pessoas assim, olha, cara, eu não sei se as pessoas estão estudando direito ou estudando defesa da arte das trevas. Por quê? Porque as pessoas, em vez de dizer qual a fundamentação, elas simplesmente jogam um princípio, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade, equidade, razoabilidade, como quem fala, cruciatus, specto patronum e outras pastas. E outras palavras mágicas. A gente tem que ter cuidado, que direito é sério demais, não precisa ser sisudo, mas é sério demais para ser tratado com tal grau de irresponsabilidade. É preciso efetivamente ponderar para dizer porque nessa circunstância o dispositivo é aplicável ou não. E nesse ponto é preciso compreender como devemos enfrentar esses princípios, né? E aí a gente não pode deixar de falar sobre princípios constitucionais aplicáveis no âmbito das relações de trabalho, porque todos eles podem ser invocados pelo operador do direito nas situações concretas. O primeiro, obviamente, é da unidade da Constituição, a compreensão da Constituição como um sistema unitário que vai ser aplicado no caso concreto. Então, não deve haver palavras inúteis na lei e muito menos na Constituição, compreendendo no seu todo. Mas é preciso, talvez como outro princípio, compreender a matéria num sistema de concordância prática ou de harmonização. Eu não posso ter, a priori, antinomias, conflitos de normas na Constituição. Eu preciso harmonizá-las para poder aplicar no caso concreto e também como enunciação de uma norma, né? É preciso ter em mente algo que, e aí a referência base, você pode pausar e dar uma pesquisa sobre Canotilho, que é o princípio da força normativa da Constituição. E eu digo isso com liberdade porque eu sou testemunha da história, né? Eu estudei na graduação num período pós-Constituição de 88, em que meus professores, a esmagadora maioria, já ensinava há 20, 30 anos, dentro de uma visão estritamente da lei. Quando eu falava de uma constitucionalização do direito civil ou do direito do trabalho, eu tive professores que torciam o nariz, diziam que isso era publicização, era tirar o direito do trabalho do direito público. Gente, o que é isso? É preciso compreender, na verdade, que a força normativa da Constituição, de uma Constituição abrangente como a nossa, faz com que haja reflexos dessa previsão constitucional nas relações jurídicas de direito material, que são regidas a priori pelos diplomas práticos e infraconstitucionais, mas sempre iluminadas, sempre sob o filtro da própria Constituição. E dentro dessa linha, para quê? Para dar uma máxima, um quarto princípio, da máxima efetividade da Constituição. Ou um princípio da eficiência propriamente dito do texto constitucional. Você não pode desprezar a matéria e fazer tal qual antigos professores meus já falecidos, que diziam, não, a Constituição é somente uma petição de princípios, um norte, uma bandeira, mas o que vai dar direito a você é o Código Civil, é o Código Penal, a CLT. Não!
A Constituição traz dispositivos, lhe outorga direitos e a legislação infraconstitucional deve se direcionar para efetivá-los e não negá-los. Essa é a premissa básica, a ideia de uma interpretação efetiva do princípio constitucional, garantindo a sua aplicabilidade nas relações de direito material. No próximo bloco, eu vou continuar a falar com vocês sobre princípios constitucionais aplicáveis nos âmbitos das relações de trabalho e trabalhar também os princípios clássicos do direito material trabalhista. Daqui a pouco a gente volta.